aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida está correto. Mas existem coisas que ainda estão dentro de nós, da nossa conduta, do nosso estilo de vida, que precisa ser mudado. A palavra do Senhor diz justamente aqui, eu tomei aqui algumas notas, em Mateus 16, 24, está escrito, preste muita atenção porque esse tema é de alta importância e a maioria das pessoas não quer aprender sobre caráter. Porque isso vai contra a sua carne e é por isso que muitas pessoas vivem na incoerência, vivem uma vida de migalhas na presença de Jesus. A vida é feita por escolhas, você é aquilo que você ingere. Então você nasceu com um caráter. E hoje nós vamos falar aqui sobre o teu caráter. O caráter que nós desenvolvemos durante o nosso percurso de vida. Mateus 16, 24, um versículo que todas as pessoas conhecem. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Jesus, quando veio ao mundo para cumprir o seu propósito e desenvolver o seu ministério, ele poderia ter feito muito mais coisas além de curar enfermos, mas uma das principais funções que Jesus apostou durante a sua trajetória nos seus 3 anos de ministério foi discipular pessoas. E Jesus, ele discipulou os seus discípulos na sequência, na mudança de caráter. Nós só queremos adotar para a nossa vida coisas que é confortável para nós. Todos nós procuramos uma vida de conforto, todos nós queremos sofrer o menos possível e, se possível, ter tudo pronto. Mas a palavra do Senhor, ela é muito clara. O próprio Jesus falou que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz, muitas das vezes, não é colocá-la, pousá-la num cantinho e descansar. Não é simplesmente deixá-la durante um tempinho e depois voltar para retomar. Não é. Tomar a cruz é tomar a cruz e seguir. Muitas das vezes nós vamos ter a necessidade de querer pular da cruz, de querer abandonar a cruz. Para quê? Para responder de acordo com a nossa carne, com o nosso caráter. Mas você e eu não vamos poder entrar no reino de Deus com um caráter que nós temos, porque o nosso caráter é de natureza pecaminosa. O nosso caráter, ele está alimentado pela nossa carne. E o que significa a palavra caráter? Caráter não é nada mais nem nada menos que um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir. Se eu tiver um bom caráter, eu vou ser uma pessoa coerente. Mas se eu tiver um mau caráter, eu vou ser altamente incoerente. Já falamos aqui sobre coerência. E já falei aqui sobre a diferença entre coerência e incoerência. O caráter é um conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa que vai determinar a sua conduta e a sua moralidade. Que conduta? Qual é a tua conduta e a tua moralidade? Isso é o teu caráter. O caráter está relacionado com os teus valores e firmeza moral que vão definir a tal coerência das suas ações, do seu procedimento e comportamento. Como é que tem sido? Como têm sido as tuas ações? O teu comportamento a nível da sociedade, dentro da tua casa? O caráter pode ser medido pelo grau de confiança. Olha isso, o caráter pode ser medido pelo grau de confiança que a pessoa inspira a partir do seu comportamento, das suas ações e da retidão das suas ações. Retidão, linha reta, não é assim. Tem muita gente que anda assim. Não pode. O caráter é verdadeiramente aquilo que você é, a tua identidade. Quem você é. É aquilo que define quem você é com base de um conjunto coletivo de fatores que nós já falamos aqui, como os teus valores, a firmeza, a moral, a coerência, as tuas ações, tudo isto, a tua conduta. É o comportamento de uma pessoa, de um modo de agir conforme os valores sociais e humanos, e é a representação do caráter. Valores que formam um bom caráter. Vamos ver se você tem tudo isto.
Eu, particularmente, tenho muitas coisas a melhorar. Mas e você? Valores que formam o caráter. Número 1, honestidade, sinceridade, confiabilidade e honra. O caráter é a tua identidade. Você precisa de cuidar muito bem do teu caráter. Não é pelo facto de você ter sido educado de uma forma ou ter vivido determinadas circunstâncias da tua vida que você tem que se limitar a ser quem você é. Atenção que caráter é uma coisa e personalidade é outra. São coisas totalmente diferentes. Mas o caráter, ele vai dominar a tua personalidade, porque isso vai te exigir domínio próprio. Eu volto a repetir. Responsabilidade e honra. Uma pessoa conhecida como sem caráter ou mau caráter, geralmente é qualificada como uma pessoa desonesta. Pois sabe como é que a gente vê isso? É através da incoerência. Ela não apresenta firmeza nas suas palavras e nos seus princípios morais. Isso é uma pessoa de mau caráter. Então, qual é o objetivo deste vídeo? É te induzir a pensar nas tuas ações, nas tuas atitudes e o que você tem feito ao longo da tua vida. Será que você tem representado de forma geral? Nem estou a falar de Bíblia agora. Mas será que você é uma pessoa de boa índole, de bom caráter? Tem certeza? Não me responda, mas pense bem. Está gostando do vídeo? Deixa o like. Por outro lado, uma pessoa de caráter é alguém que forma com a formação moral sólida. Ok? Ela tem oficialmente, assim o caráter forte é definido como um caráter ético. Você é uma pessoa ética, você é uma pessoa respeitosa. As pessoas às vezes não sabem nem o que isso é, não generalizando, mas é muito difícil hoje em dia, as pessoas não sabem. Por outro lado, uma pessoa de caráter é alguém com formação moral sólida, incontestável, digna de confiança por agir corretamente. Assim, o caráter forte é definido como um caráter ético. Não se deixa levar por alguma desonestidade. Você não pode ser influenciado para ter uma vantagem ou por ser uma via mais fácil para a realização de alguma coisa, que é isso que acontece muitas das vezes aqui na plataforma, na nossa vida, nas escolas, nos empregos, no trabalho. O caráter determina a escolha do indivíduo e conduz à retidão das ações. Quem é você para exigir retidão de alguém sendo que você não é reto nas tuas escolhas? Vou dar um exemplo muito simples. Você tem leis estabelecidas aqui na Terra. Você vai tirar, por exemplo, a sua carta de condução. Mas você pode fazer uma escolha de pagar essa carta e ter essa carta de uma vez. E não ter que estudar, não ter que fazer exames, não ter que passar por uma série de situações aí que vão exigir de ti, vão exigir mentalmente de ti, mas também vão te dar coisas boas como autoconfiança, desenvolvimento. Mas você tem preguiça, você não quer nada disso, você quer tudo pronto. Nós, seres humanos, na geração de hoje, nós já queremos tudo pronto. Nós não sabemos esperar. Então, o que é que você faz? Se você tem dinheiro, uma pessoa de má índole, de mau caráter, desculpa isso, você é assim, lamento muito, mas vai pagar. Mas isso é contra a palavra de Deus. Você vai pela via mais fácil, mas você vai romper com as leis estabelecidas na terra e estabelecidas no céu. Então isso é mau caratismo. Isto está errado. Precisamos entender que é necessário adotar alguns valores para que possamos abandonar as coisas da natureza pecaminosa e lutar continuamente acerca do nosso e desenvolver o nosso caráter. Quando nós, como cristãos, nós temos de desenvolver o caráter de Cristo, agora piorou. Desenvolver o nosso caráter já é difícil. Lutar contra o nosso próprio eu já é difícil. E imagina o que é abandonar o que está em nós, a nossa identidade, e adotar a identidade de Cristo. Responda aí nos comentários, é difícil ou é fácil? É difícil, não é, queridos?
A definição de caráter, como eu já falei aqui, é a soma de todas as influências positivas ou negativas recebidas na nossa vida. Então nós que estudamos a Bíblia, nós que queremos ser parecidos com Jesus, nós temos que transformar o nosso caráter. Não adianta, não é por muitas palavras, mas são as ações. As palavras são fáceis de declarar, mas o mais difícil são as ações. É você praticar aquilo que você prega. A começar por mim. Eu estou a falar aqui sobre uma coisa de muita responsabilidade. Eu tenho que citar o exemplo. Nós somos compostos por personalidade, temperamento, temos formas de pensar diferentes, estilos de vida, condutas, e nós precisamos entender que verdadeiramente, por conta da nossa personalidade que não pode ser mudada, nós podemos melhorar o nosso temperamento. O que é o nosso temperamento? Significa uma mistura proporcional de coisas que vêm de tempero. O temperamento é a expressão da personalidade e conjunto de características organizadas, ok? Constitucionais e hereditárias, que diferenciam um indivíduo do outro. É através do temperamento. Tem gente que já poderia ter aprendido por conta de cair tantas vezes, dos tombos que já levou. Tem muita gente que já era para ter um caráter assim bem definido, mas infelizmente não aprende e continua a cometer os mesmos erros. Então você precisa de mudar a tua forma de pensar. O que é a forma de pensar? A forma de pensar de uma pessoa é a tua forma, da forma como você constrói a tua escala de valores. Você não valoriza as coisas que eu valorizo, isso vai definir a diferença entre nós dois. As prioridades de nós dois. O caráter é determinado em primeiro lugar pelo aspecto moral, ou seja, nós adquirimos o nosso caráter daquilo que é certo e que é errado, permitido, proibido e assim por diante. Se a pessoa aprova aquilo que definitivamente é errado, podemos dizer que o caráter dessa pessoa é defeituoso. Houve uma má formação de caráter. Se você tem tendência àquilo que é errado constantemente, então você tem uma má formação de caráter. Você precisa de mudança. Precisamos nos transformar pela renovação da mente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas eu já falei aqui que a vontade de Deus custa o sacrifício. As más companhias influenciam maus costumes. Tem gente, e isso é normal, tem gente, mas eu gosto muito de fulano porque fulano é parecido comigo. Não, eu tenho que andar com pessoas que acrescentem, porque eu ainda sei discernir o que é certo e o que é errado. Eu não sou uma criança. Então eu vou escolher andar com pessoas que acrescentem na minha vida, vou escolher andar com pessoas que gostem, que se alegrem com o meu crescimento. Eu vou escolher andar com pessoas que acrescentem. O Evangelho foi feito para somar. Você faz uma coisa, eu faço outra, e nós somamos, e nós entramos juntos no reino de Deus. Só que há pessoas que têm inveja porque o irmão faz assim, e porque o irmão fez, e porque o irmão isto, e porque... Temos que parar de ser meninos na fé. Tem gente que quer ensinar, quer comer comida sólida sem estar preparada, nem sequer para beber o leite, que é o que se vê muitas das vezes. Então, qual é o teu estilo de vida? Qual é a tua conduta? Quais são os teus hábitos? Quais são os teus costumes? O estilo de vida faz parte do teu caráter. E a prova disso é que normalmente as pessoas com a mesma profissão apresentam, por exemplo, características de caráter semelhantes. Se você é fofoqueiro, e se andar com fofoqueiro, vai virar fofoqueiro também. Se você é uma pessoa que gosta de estudar a palavra de Deus, facilmente você vai se tornar parecido. A palavra do Senhor diz, o próprio apóstolo Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E por quê? Então, é pecado. É pecado imitar o nosso irmão? Não. Se for para uma coisa construtiva, não é pecado. Pelo contrário. Porque o próprio apóstolo Paulo diz ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele está a dizer que nós devemos seguir o exemplo daqueles que trazem algo para a nossa vida, que acrescentem algo para a nossa vida e que esteja dentro do padrão da palavra de Deus. A conduta. O que é conduta? É um conjunto de comportamentos que aprendemos
e que se formam dentro de nós. Conduta é tudo aquilo que fazemos, falamos, sentimos, esperamos e desejamos. A conduta se manifesta na relação com as outras pessoas. O comportamento diante dos outros manifesta o caráter, ou seja, a forma de pensar e os motivos que vão dentro do teu coração. O estilo de vida, a forma de pensar e a conduta compõem o meu e o teu caráter. E é através deles que o caráter se manifesta. São 3 elementos que não podem ser observados separadamente, pois em tudo o que fazemos manifestamos estes 3 aspectos simultaneamente. Resultado: muito daquilo que aprendemos está correto. Volto a dizer essa frase. Muito daquilo que aprendemos está correto. Porém, existem partes da nossa forma de pensar, do nosso estilo de vida e da nossa conduta que devem ser transformadas pelo caráter de Cristo. Aí está o desafio do cristão. Se deixar transformar, se deixar discipular, assim como Jesus discipulou os seus discípulos, deixou a sua marca. Pedro não foi um discípulo fácil, mas ele foi transformado. Ele frutificou. Que caráter você tem representado na tua vida, diante da sua sociedade? Será que você é uma pessoa honesta? Será que você é uma pessoa mentirosa ou mentiroso? Será que você mente? Uma pessoa de boa índole? Uma pessoa de má índole? Quem é você? Quem é você? Tem pessoas que se enganam a elas mesmas, acreditando ser uma coisa que não é na verdade. Deus não te chamou para você viver uma vida aprisionada aos teus desejos carnais. Você foi chamado para ir mais além. Você não é deste mundo. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser sal. Temos que ser sal e luz. Não se aliances com pessoas que não acrescentam na tua vida. Você vai ficar parecido com essas pessoas. Não confie em todas as pessoas. Confie em Deus. Não fale da sua vida privada para ninguém. Fala para Deus. Dependa tão somente de Deus. Ele vai te ensinar. O Espírito Santo muitas das vezes sussurra no nosso ouvido e nos diz: olha, você está a fazer uma coisa errada, e a gente não quer ouvir, porque a gente estamos mais dispostos a satisfazer a nossa carne. Nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós queremos responder, nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Mas depois quando as coisas... E isso é um laço armado do inimigo. Isso são coisas que o inimigo arma para tramar a tua vida e para te fazer no laço e para te fazer cair no laço do passarinheiro. Então não adianta orar o Salmo 91. Não adianta orar o Salmo 91 se você não tem o princípio da base fundamental, que é o caráter. Você precisa de ser transformado e você precisa deixar de ser orgulhoso ou orgulhosa. Você precisa de colocar a boca no pó. Você precisa de pedir perdão a Deus dos teus pecados e inclusive precisa de pedir perdão aos teus irmãos em Cristo Jesus, aos teus pastores, aos teus líderes. Existem ovelhas que não querem aprender, porque não querem dominar. Todos nós temos a nossa personalidade. Todos nós temos a nossa forma de ser. É uma característica nossa. Mas isso não significa que nós tenhamos que ser sempre assim. Nós precisamos de amadurecer. Nós precisamos de amadurecer. Nós precisamos de ser maduros espiritualmente e socialmente também. Você precisa ser uma pessoa com o caráter formado e principalmente com o caráter de Cristo. Deus te deu, Jesus te fala acerca do caráter, porque Ele próprio diz na sua palavra: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É muito fácil falar isso. É claro que é fácil falar. Realmente é muito fácil falar. Mais difícil é praticar, mas não é impossível. Você pode se exercitar todos os dias. Você pode não negociar os princípios da palavra de Deus com um prato de lentilhas. O prato de lentilhas você come e fica vazio. Os princípios, eles estabelecem dentro de nós para toda a vida, até que você um dia tenha realmente um encontro com o Senhor Jesus. E esteja lá na glória com Ele, porque aí vai valer a pena. Agora, quanto tempo mais você precisa para entender uma coisa tão simples? Será que você quer continuar a ser essa pessoa
diz uma coisa, amanhã diz outra. Determina, olha-se ao espelho. Quer mudar, mas não consegue, porque você não aceitou os princípios da transformação do caráter de Cristo. Não é fácil seguir a Jesus. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, que eu venci o mundo. Seguir a Cristo não é viver um mundo de mar de rosas, não. É viver uma vida com Ele, cheia de desafios. Se você quer amadurecer, Deus vai te dar um problema para você amadurecer. Se você quer ser abençoado, Deus vai te dar um trabalho para você trabalhar para alcançar a tua bênção. Deus não te dá nada de mão beijada. Porque tudo o que Ele tinha que fazer, Ele já fez por ti. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha edificado a tua fé e que você verdadeiramente entenda e de uma vez por todas procure mudar o teu caráter, procure ser uma pessoa transformada, para você não sofrer tanto. Porque quanto mais tempo passa e se você não mudar, você vai sofrer todos os dias e vai ter sequelas e só vai piorar. É como uma bola de neve que um dia, quando arrebentar, não tem mais fim. Deus te abençoe, querido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande beijinho. Beijinhos.